Meus amados, vamos para a meditação da palavra do Senhor e vamos meditar em 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 12, que diz assim, a palavra do Senhor. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Meus amados irmãos, amigos, aqui no capítulo 20 de 2 de Crônicas, vai relatar justamente Josafá e o povo de Deus. Na época, Josafá estava governando, ou seja, reinando, e sempre o povo de Deus era atacado por nações ímpias. E a Bíblia diz aqui no versículo 1, tá? E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. As nações, né, vieram à peleja contra Josafá. E era uma multidão muito grande, como diz a palavra do Senhor. Aqui no versículo 2 diz: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Egito. No versículo 3, aí vai dizer que Josafá, ele temeu, né, justamente dessa grande multidão que veio contra ele. Mas quando ele temeu, ele foi buscar o Senhor. Diz aí no versículo 3: e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Olha só, buscar ao Senhor, buscar enquanto se pode achar. Então, quando Josafá recebeu essa notícia, né, que essas nações vinham contra Josafá e o povo, então ele temeu, ele ficou com medo. Mas a Bíblia diz que ele foi buscar o Senhor. E ele apregou jejum para todo o Judá, sobre o povo que estava sob a sua responsabilidade. Então o jejum é uma arma poderosa. E nós podemos ver bem aqui no versículo 4, tá? No versículo 4 que diz assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Então, o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, a Bíblia diz que Josafá, aqui no versículo 5, aqui estamos, e pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E aí no versículo 6, que está aqui, bem destacado, diz: e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Josafá buscando a Deus, falando do Senhor, que o Senhor, Deus grande, Deus, Deus de guerra. Portanto, Josafá estava justamente ali com todo o povo, sacrificando, jejuando, orando, para que pudesse estar livres, desta guerra, ou então vencer a guerra. No caso, eles venceram aqui, entendeu? Por quê? Porque Deus deu a vitória para eles, justamente pela obediência e pelo temor a Deus. Olha só, aqui no versículo 12 nós já lemos, Josafá dizendo que ele e o povo não teria força. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás perante esta grande multidão que vem contra nós? E não sabemos o que faremos, pois os nossos olhos estão postos em Ti. Então Josafá não estava tendo visão como faria para vencer essa grande multidão, mas todo o povo estava em pé perante o Senhor. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças,
as suas mulheres e os seus filhos, olha só, todo mundo unido ali, buscando o Senhor, pedindo socorro. E a Bíblia diz que quando eles estão orando, prestem bem atenção, o Senhor se manifestou de uma maneira especial. Através de quem? Através, olha só, deste homem chamado Jaziel. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E aí a mensagem que veio justamente depois que eles oraram, depois que eles buscaram, né, todo mundo ali, aí vem a mensagem, né, Deus usando esse homem chamado Jaziel, não é? Alguma Bíblia, alguma tradução diz Josafá, aqui está escrito Jeosafá, tá? Mas não se preocupe, tem tradução que é Josafá e essa tradução está dizendo Jeosafá, mas é o mesmo, tá? Não são dois reis, Josafá, são o mesmo na Bíblia Sagrada. Então a mensagem que veio, né, foi o seguinte: disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Viu só como é que é o negócio? Josafá, todo o povo, até as crianças, começaram a buscar a Deus em oração, em sacrifício, jejum. Aí Deus usa, né, quem? Jaziel, para poder transmitir essa mensagem, dizendo assim: olha, não se preocupe, não temas, porque a vitória é do Senhor, a peleja é do Senhor. E o Senhor, viu? O Senhor deu a vitória para Josafá. Josafá, ele saiu, né, porque foi a ordem do Senhor, e eles foram vitoriosos, né? Então nós vamos terminar por aqui, mas a história continua, querendo dizer aqui o seguinte, que quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, guerras espirituais, a solução é essa: buscar o Senhor, orar, jejuar, entendeu? E assim Deus vai nos dando a vitória cada dia, né? Então, meus amados irmãos, diz a Bíblia Sagrada aqui no versículo 31, e Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Azuba, filho de Sili. Amém? Deus abençoe. Agora, você quer saber como que Deus usou Josafá para guerrear contra esse povo? Então, isso aqui é na outra oportunidade, né? Outra live que eu estarei comentando como que foi a forma que Deus usou, né, o próprio rei junto com o povo para poder vencer os amonitas e os moabitas. Amém?